O título da nossa mensagem de hoje é Divórcio e Casar de Novo. Diga aí à sua Maria, divórcio e casar de novo. Será que pode? Será que não pode? Pode, Paulo. Então está bem. Até eu vou dizer uma coisa só para escandalizar um bocadinho. Quem não se divorciar não pode ser salvo. E agora? Tem que se divorciar agora. Será que eu estou a brincar ou estou a falar a sério? Vamos ver. Romanos 7, capítulo 7. E vamos ler a partir do verso 1. Vejam lá o que é que está escrito, que é que o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, o único apóstolo dos gentios, Paulo, escreve para a igreja. Se há alguém que fala sobre esta matéria, é Paulo. Já viram? Então o que é que diz? Não sabeis vós, irmãos, pois fala aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Bom, o apóstolo São Paulo, o que é que ele diz aqui? Que o casamento é um contrato de exclusividade. Eu às vezes dá-me vontade de rir desta geração que diz assim: eu casei, mas tem que ser livre. O corpo é meu, a vida é minha. Meus amigos, se vocês querem casar, acabou-se a liberdade. Porque o que é que a Escritura diz? Os dois são um. O corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. Se querem ser livres, então não casem. A partir do momento que há este contrato, a mulher tem dívidas para o homem tem dívidas para com a mulher. E já não é mais livre. Não é, casamos, mas eu faço a minha vida e tu fazes a tua. Não, então não case. É melhor que não case. E isso supostamente era um contrato até quando? Até quando é que este contrato era para ser feito? Era um contrato até quando? Contrato até que morra. Até à morte. É por isso que a gente ouvia às vezes nos casamentos, até que a morte os separa. Então parece que a mulher está ligada ao homem, o homem à mulher até ao fim da morte. Então, será que o homem e a mulher não se podem divorciar? Aqui parece que não dá, dá a entender que não, né? Mas, no entanto, o Paulo aqui está só mostrando um exemplo para falar de quê? Da Igreja de Cristo. Se vocês forem ler a seguir, o que é que diz? Verso 4. Vejam. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Vocês sabiam que tinham outro marido? A noiva de Cristo, que éramos nós, tínhamos outro marido. E estávamos ligados pela lei. Qual é a função da lei? É realçar os nossos pecados. E legalmente éramos prisioneiros de Satanás desde que nascemos, até que morremos. E é um contrato inviolável. Só para a morte é que pode ser liberto. E foi isso que Cristo fez. Pela morte de Jesus Cristo, Deus libertou-nos do Senhor, do velho Senhor, para que agora sejamos do outro Senhor. É por isso que nós somos chamados a noiva de Cristo. A esposa de Cristo. Estão a entender? Tem que ser por sangue. Porque quando há adultério, há sangue. Há morte por apedrejamento. Sabiam disso? No princípio havia uma aliança entre Deus e Adão. E havia um mandamento. Essa aliança foi quebrada como? Quando ele transgrediu o mandamento. Transgrediu o mandamento, o pecado entrou. E foi uma aliança feita com o pecado. Adão fez uma aliança com o pecado e com a morte ao transgredir a lei. Porque o que é que Deus disse? Se comeres, morrerás. Ele e toda a sua descendência agora nascem ligados à lei da morte. E só quando nós somos divorciados do primeiro casamento é que a gente pode casar de novo. Mas já lá vamos por aí.
Vamos primeiro às coisas humanas, aqui da terra. Será que o homem pode se divorciar? É claro que pode se divorciar e a mulher também pode. A lei, o que é que a lei dizia acerca do divórcio? Que não é o caso, ele está a falar sobre o suposto casamento que era para durar até que a morte os separe. Vamos ver o que é que a lei diz. Em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, do capítulo 24, mostra como é que as coisas funcionavam na lei. Vejam lá, procurem lá, logo no verso 1. Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24, basta o verso 1. Leia aí para o irmão do lado. Veja o que é que está escrito. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então se não achar graça, epá, tens a barriga maior, epá, que não gosto de ter cabelo. Veja só, em seus olhos, porque nela encontrará coisa indecente, far-se-á uma carta de repúdio, que lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Até o divórcio era a coisa mais corriqueira que havia no tempo da lei. Porquê? E era em benefício do homem e não da mulher. O homem, quando olhava para a mulher e achasse alguma coisa que ele não gostava, tinha autorização da parte de Deus. Vai lá às autoridades, com a carta de repúdio, vai embora. Então, havia divórcio ou não havia divórcio? Devia haver divórcio, mas qual era a regra? Qual era o dever? É que o casamento durasse até quando? Até à morte. Esse é o dever de qualquer pessoa. Mas havia ali uma porta na lei para haver divórcio. E claro, quem é que era o prejudicado nisto tudo? A mulher. Porque se o homem não desse a carta de divórcio, a mulher estava presa ao homem toda a vida. E não podia ter outro homem, porque se tivesse outro homem era considerada adúltera e morta por apedrejamento. Já viu? A mulher. O homem tinha que dar a carta. Se ele tivesse uma mulher e não tivesse desligado daquela, era acusado de adultério e era morto também. O adúltero era morto. Mas a questão aqui é, o homem tinha poder para prender a mulher. Então quem está defendendo o divórcio, sabe o que é que está fazendo? Está defendendo o violador, está defendendo o bandido. E há montes de igrejas assim. Onde eu estava vendo o Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, pastor, coitado, ele não sabe a diferença da mão esquerda para a direita. Ele estava dizendo, o divórcio é maldição, não pode ser divorciado por razão nenhuma. Deus odeia o divórcio. Quer dizer, vamos supor, uma desgraçada leva a pancada do marido, né? Ele anda com outras mulheres e não dá o divórcio e a desgraçada tem que, a vida inteira, tem que estar sujeita àquilo. Você acha que será assim? O que é que você acha? Eu sou muito santinha, pastor, não me importa ainda com o meu marido, sou muito santinha. Até continuo. Era assim o procedimento da lei. Por qualquer coisa que ele não gostasse. Mas quando veio Cristo, ele veio fazer uma mudança. Vamos ver a mudança de Cristo? Diga assim, irmão, vamos ver a mudança ou não vamos? Vamos lá? Então vamos lá. Mateus capítulo 5. Vamos ver que Cristo veio pôr um travão nas coisas. Capítulo 5, vamos lá. E vamos ler aí verso 31 e o verso 32. 31 e 32. Então fica ciente, aquela religião, aquela doutrina que ensina que a mulher está presa ao homem até à morte, não é de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Essa doutrina escraviza a mulher, defende o violador, defende o bandido, defende o idólatra.
defende o agressor. É isso que a pessoa quando diz que não pode haver divórcio. O divórcio é uma porta para a liberdade. Não era suposto ser assim, mas o problema é que o homem e a mulher são maus de natureza. Quando casam é tudo maravilhas, quando casam é só amor de todo lado, amor que transborda por todo lado. E hoje em dia basta umas semanas, uns meses, passa bestial a besta, seja homem, seja mulher. Já encontraram? Vamos ler. Diz assim, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher dê-lhe a carta de divórcio, certo? Não foi o que a gente acabou de ler? Foi ou não foi? Agora repara, eu porém, porque Cristo veio alterar tudo, veio alterar a lei, veja ele contradizer a lei, diz assim, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser, estão a ver, ele põe aqui um limite, por causa de infidelidade conjugal, o que é que diz? Faz com que ela cometa adultério, porque isto não há autorização para divórcio, se for por outra razão. Maria, tu estás muito gorda, já não te quer saber de ti. Maria, olha, tu eras muito bonita, agora estás-me a feia. Não. O amor não tem a ver com a aparência. Veja o que é que diz. Faz com que ela cometa adultério. E sabe porquê? Porque a mulher não se segura. O homem não se segura sozinho. Vai acabar por precisar de um homem ou de uma mulher. Vai acabar por adulterar. E veja o que é que diz mais. Faz com que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada também cometa adultério, porque ela ainda está ligada. Mas eu já assinei os papéis de divórcio. Não importa. O divórcio é nulo porque só em caso de infidelidade conjugal é que é válido, aos olhos de Deus. Está a entender? Então, o que é infidelidade conjugal? Quando duas pessoas se unem, normalmente, hoje já não sei, né? Mas normalmente é porque gostam uma da outra. Há também por interesse, há também por tantas outras coisas, mas é porque se amam e querem fazer uma vida em comum e querem constituir família. Na verdade, é por causa disso. Então há ali um contrato. O casamento é um contrato. Com testemunhas e é um contrato. E é claro, você promete ser fiel à sua esposa até a morte? Claro, nisso não tem conversa. E tu, mulher, tu prometes ser sincera, fiel a teu marido até a morte? Isso tem uma ofensa para mim, claro. Só que são palavras ditas no momento. E depois, mais cedo ou mais tarde, as coisas acontecem como a gente vê. Se a pessoa não pode mudar o curso dessa vida, uma pessoa que é oprimida, que é agressiva, uma pessoa que anda com outras pessoas, está desgraçada a vida dela. Então, o que é que vemos aqui? Um limite para quê? Para haver uma porta aberta. Que é um mandamento? Não é um mandamento, é uma permissão. O mandamento traz sempre castigo. Isto é uma permissão. Para quê? Porque, imagine, um homem e uma mulher. A mulher gosta muito do homem. O homem foi infiel. Mas porque ela gosta do homem, ela perdoa. E tenta resolver o caso. Ela faz tudo para salvar o marido. O casamento, aliás. Seja o homem, seja a mulher. Mas se ela ver, ou se ela que não é possível, muitas vezes não é possível, pronto, aí tem a porta. E o divórcio, então pode pedir o divórcio, não é verdade? E pode estar livre para casar com outro. Percebem? É só neste caso o divórcio, não é? Fizeste uma asneira, vou embora. Não, espera aí. A gente deve fazer tudo para salvar o nosso casamento. Além disso, estão envolvidos filhos e famílias e por aí fora. Estão a entender? Então, o divórcio é lícito? Claro que é lícito. Era lícito e é lícito, mas agora há um limite. Lá por qualquer motivo que lhe dá para a cabeça, pronto, não quer saber da minha mulher, quer experimentar outra, que esta já está gasta, vou experimentar outra, então dou-lhe a carta de divórcio. Não, vem Cristo e vem anular isso tudo. Estão a entender? Afinal de contas, o que é o divórcio? É a anulação de um contrato. Faz a mesma coisa que a morte. Percebem?
O divórcio é a anulação do casamento. Diga aí para você, irmão. É a anulação da lei do marido, em que estava preso ao marido e agora foi anulado, foi cancelado esse contrato, essa aliança. Então, cessou os direitos e os deveres para com aquela pessoa. Ele estava prisioneiro àquela pessoa e vice-versa, prisioneiro no bom sentido. Tinha deveres para com ela, tinha direitos da parte dela, agora cessou. Eu não tenho deveres para com ela, mas ela também não tem, não dá coisíssima nenhuma. Já não me deve nada, porque cessou. No divórcio já não são mais uma pessoa, são duas pessoas outra vez. Estão a perceber o que é a função? Com a morte é a mesma coisa. A morte é cessou o contrato que ele morreu, já não existe. Divórcio e morte é rigorosamente a mesma coisa. Só que o divórcio é em vida, o outro é em caso de morte. Há alguma dúvida sobre isso? Já que estamos aqui, vejam aí no mesmo Evangelho, capítulo 19, Jesus torna a falar do mesmo assunto. Porque isto, irmão, é importante. Porquê? Porque há muita gente escrava disto. Há muita gente a sofrer nas mãos de pessoas que se dizem cristãs, que defendem esta doutrina e que tratam mal a mulher e que fazem doutrina de uma linha porque acham que têm a autorização de Deus para fazer o que querem e lhe apetecem. Não tem. Não. Capítulo 19. E vamos ver aí o verso, a partir do verso 3. Vejam lá. Algum de vocês já diz, pastor, tenho que pensar, podíamos já separar da minha mulher, agora está-me a dizer uma coisa dessas? Não, ainda não. 19:3. O que é que diz aí? Vejam lá. Então chegaram a ele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Que era isso que a lei dizia, não é? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este é que era o objetivo, devia de ser o objetivo. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem não deve fazer isso. Eles começaram a retruquir e dizer o quê? Verso 7. Disseram ele: então se isso é assim, porque é que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Jesus veio dizer, o objetivo era este. Porque Jesus nem sequer está a falar do casamento. Jesus está a falar da noiva. É isso é que Deus uniu e ninguém pode separar. Mas este gente já lá vai. Disse-lhes: Moisés, por causa da vossa dureza de coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por prostituição ou infidelidade conjugal, e casar com outra, comete adultério. E casar com a repudiada também comete adultério. Mais uma vez, ele está a mostrar que há aqui um limite que pode separar. O casamento era para ser até a morte. Que o homem não deve separar aquilo que Deus juntou. Só que, por causa da dureza de coração, por causa da nossa natureza carnal que cobiça tudo e todos, e na para, então há aqui uma porta. Irmãos, se não houvesse divórcio, vocês acham que Davi tinha uma série de mulheres? Não. Salomão, Abraão teve 3 mulheres, Jacó teve 4 mulheres. Estão a dizer que o divórcio é uma maldição? Davi estava amaldiçoado? Não. O que é que Deus disse acerca de Davi? Este homem é segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Até mesmo quando se adulterou e matou, diz, ele fez a minha vontade. Porque estava escondido um projeto atrás disso, que representava Cristo, que matou o marido dela, que é o Satanás, e trouxe-o para si. Isso é outra história. Mas o que é que nós estamos aqui a confirmar mais uma vez? Não, agora não é por qualquer motivo. Eu não gosto da minha mulher, ela também não gosta muito de mim, vamos nos separar. Não. E se há amor,
Uma pessoa que ama a sério fará tudo para salvar o casamento. Tudo, por tudo. Ainda que o homem se porte mal, ainda que a mulher se porte mal, mas porque ela ama, porque ama. Então, não é um mandamento para pôr, fizeste asneira, agora toma. Não! É uma permissão no caso de não haver solução. Vocês estão a entender? É no caso de não haver... O amor vai até onde? Até eu dar a minha vida. Há pessoas que parece que andam à espera de pegar numa coisinha para fazer um... Amar. Amar não é ser tolo, atenção. Amorzinho, tem muito amor, amo toda a gente. O amor, quem ama é a pessoa que mais odeia. Quem ama, odeia. De todo o coração, de tudo que é mau, tudo quanto é mentiroso, tudo quanto é maligno. No entanto, por causa da fraqueza dos homens e de nós mesmos, a gente vive no amor, não julgando, não apontando. Mas o amor odeia. O amor não é tolo. Há muita gente que se aproveita do cristão. Ele é cristão, ele diz para bater na face esquerda, face direita, vamos tirar-lhe tudo. O amor não é cego, o amor de Deus não é cego. O amor de Deus é bom, é tolerante, até uma certa medida. Quando vê que estou a zombar de Cristo, a gente sai da vida da pessoa. Sai. Não é apontar, não é zangar com ele, não é fazer mal, é sai. E espera que Deus lhe dê arrependimento e voltem outra vez. Isso é que é amor. Amor, abraços e beijinhos, isso não é amor. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Amém? Mais. O que é que vocês veem aqui? Então, divórcio não é pecado. Ser infiel é que é pecado. Bater na mulher é que é pecado. Andar aí com outra, isso é que é pecado. Isso é que é pecado. No entanto, deve ser evitado o divórcio. Né? De todas as maneiras. Porque tudo, irmãos, tudo entre um homem e uma mulher que casou, tudo que não é consentido é pecado. Tudo. Sabiam disso? Tudo que não é consentido. No capítulo 7, que fala exatamente sobre o casamento humano e terreno, de 1 aos Coríntios, diz o quê? Bom seria que o homem não tivesse mulher. Era bom. Mas é um mal necessário. E porquê? Porque o homem sem mulher vai recorrer ao adultério. E vice-versa. Porque o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem, e chegando a uma certa idade começam-se a atrair um ao outro. Isto não é só com os homens, é com os animais, é com as plantas, é com tudo, porque Deus deu uma ordem e disse: crescei e multiplicai-vos. Ajuntai-vos, crescei e multiplicai-vos. Então, esta ordem parte de dentro para fora. Então, de repente, a menina começa a se encantar por o rapaz começa... É inevitável. E o homem sozinho, especialmente quem já experimentou, não se controla. A não ser que seja eunuco. Pode acontecer, há pessoas eunucas, sabe o que é um eunuco? É uma pessoa que tem uma natureza fria em relação ao sexo. Isso para ele não lhe diz nada. Isso assim, mas isso aparece um lá no milhão, não é? Então, fora desse caso, o apóstolo Paulo diz: era bom que o homem não tivesse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher para se controlarem. E depois diz logo: a mulher paga ao marido aquilo que lhe deve e o homem paga à mulher aquilo que lhe deve, que é a união conjugal. O homem não pode privar a sua esposa de sexo. E vice-versa. Porquê? Por isso é a mesma coisa que está a adulterar. Porque se a pessoa não estiver em casa, ela não se aguenta e vai procurar. Né? Ela não se aguenta, ele não se aguenta. Então cada um paga o que deve. Paga o que deve à sua esposa. Aí não quer sexo, até para que é que casa? Você pode amar sem estar a casar com uma pessoa. O casamento é exclusivamente por causa do sexo e para criar uma família. Nada mais do que isso. A gente pode amar toda a gente sem se deitar com ela na cama, ou não pode? Então o que é que Paulo diz? Cada um paga, né? E que ninguém priva um do outro daquilo que lhe é devido, porque senão as coisas vão correr mal, né? Aí no capítulo 7 diz montes de coisas que vocês podem ver, 1 Coríntios 7, todos os mandamentos. Que o homem não pode estar sem mulher. E depois ele até diz: pois o homem, não tem domínio sobre o seu corpo, mas tem a mulher. E a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas tem o homem. Estão a ver?
Então podem se controlar juntos. Mas se houver um deles que prive o marido, a mulher priva o marido, ou o marido priva a mulher, mais cedo ou mais tarde vai dar problemas. Estão a perceber? Isto é uma coisa física, é uma coisa humana, mas que tem que ser respeitada se a pessoa quer casar. E vai dar problemas. Agora eu pergunto, então se a pessoa não se controla sem a mulher, não pode, vai se divorciar e já não pode casar outra vez, o que é que vai acontecer com ela? Se não puder ter outra mulher. Ele diz assim, era bom que o homem pudesse passar sem ter mulher. Mas depois diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Então, ele divorcia-se e depois agora não pode se casar. Acha que as coisas vão dar certo? Para já, o divórcio se calhar já era por causa disso. Acho engraçado, é muita gente acusar aquele que praticou o adultério. Mas muitas vezes o culpado não é o que praticou o adultério. É a pessoa que está em casa que não lhe paga o serviço. Se quer casar, tem que pagar o serviço. Senão na casa. Percebem? Porque eles estão ligados, têm deveres um para com o outro. O meu corpo não pode ser mais meu. Pertence à minha esposa e da esposa a mim. Porque não são dois, são um. É? A mulher está sujeita ao marido se o marido amar a esposa até à morte. E há mulheres e mulheres e homens e homens. Há casamentos que a mulher é que tem que ser o marido. E há casamentos que o homem pode ser o marido. Isto é, cabeça. Há homens que não têm a cabeça por ser o cabeça. Pode acontecer. Mas marido e mulher trata-se de cedências. Cedências. O amor é aquele que cede. O amor não é aquele que exige, é aquele que cede, aquele que ama, aquele que procura o melhor para os dois. Isso é que é o amor. Então vejam, irmãos, o que é que nós estamos aqui a aprender? O divórcio é lícito? Claro que é difícil. Em caso de infidelidade conjugal, mas mesmo assim, se a gente ama a pessoa que adulterou, a gente vai fazer tudo o que for possível para salvar o nosso casamento. E se tiver filhos, ainda mais uma razão, não é? Então, a lei permite o divórcio. Pode casar de novo? Claro que sim, tem que refazer a sua vida, senão cai em adultério outra vez. Estão a entender? Pronto, irmão, está a entender? Então, essa doutrina que diz que o divórcio é pecado, que a pessoa não pode casar outra vez, o que é que está a defender? Os violadores. Está a defender os agressores. Percebem? A mulher não pode mais ser saco de pancada. Cristo veio libertar a mulher desse. Porque quem tinha esse privilégio era o homem. E porquê é que tinha? Por causa da figura que representa. O homem representa Cristo e a mulher representa a igreja. Foi só por isso. Mas agora em Cristo Jesus não existe nem homem nem mulher. Diga aí, em Cristo não existe homem nem mulher. Sabia disso? Sabia disso, irmão? Não existe nada disso. Agora não existe raça, não existe língua, não existe macho, não existe fêmea. Agora cada um vive a sua própria fé. O seu marido agora é Jesus Cristo. Estamos a falar espiritualmente, evidentemente. Né? Que é o que a gente aprendeu em Romanos no capítulo 7. Voltamos ao Romanos 7, onde a gente começou. Vamos lá. Romanos, capítulo 7. E vamos ler aí outra vez o verso 4. 7, verso 4. Eu estava a falar com um pastor que prega a tolerância, mas defende, diz que o dízimo é uma opção. A pessoa, se quiser dá, se quiser não dá, não dá. A lei não é uma opção. A lei é ordenada sob pena de morte. Sob pena de maldição, toda a lei. Se tivesse outros deuses, já era morto. Se invocasse o nome do Senhor com falsidade, era morto. Se violasse o dia de sábado, era morto.
Se não respeitasse pais e mães, era morto. Se matasse, era morto. Se adulterasse, era morto. A lei de Moisés é a lei da morte. Se a gente vai para a lei, está debaixo do juízo da lei. Percebem, irmãos? Então as coisas não são uma opção. A lei é um mandamento sob pena de morte. Toda a lei. E é por isso que Paulo vem dizer em Gálatas 3:10, todos aqueles que são da lei estão debaixo de maldição. Está tudo debaixo de maldição. A lei não foi dada para a gente cumprir. A lei foi dada para a gente ver que não conseguia cumprir. E é por isso que Cristo é pregado desde o Jardim Éden. Lá está as peles do cordeiro. Lá está Abel a matar os cordeiros. Lá está Noé a matar os cordeiros. A lei, sempre que se violava a lei, lá se ia para os cordeiros. Para mostrar ao homem que a solução, a lei mostrava, a solução não é os mandamentos, não são os comportamentos. Era aquela pessoa. Era Cristo, o nosso noivo. Estão a perceber, irmãos? Então, as coisas da lei não são uma opção. São mandamentos sob pena de morte. E o mais triste disto tudo é que muita gente acha que o dízimo é dinheiro. O dízimo não é dinheiro. O dízimo era Jesus Cristo. O dízimo era o produto do campo, produto dos animais, que levava para fazer aquelas festas, os holocaustos contínuos, os holocaustos de sábado, os holocaustos das luas novas, os holocaustos do Páscoa, os holocaustos da festa dos tabernáculos, dos Pentecostes, por aí fora. Era para isso que serviam os dízimos. Para naquelas datas fazer uma grande festa, matar aquilo tudo, chamar as pessoas para comer e para beber na festa, para celebrar a graça de Deus, que era por figura daquilo que havia de acontecer. Isso é que é o dízimo. O dízimo é para perdoar pecados. Se você está a dar dinheiro, você está a dizer que não acredita que Jesus perdoa dos pecados e ainda quer comprar. Mas eu estava falando com esse pastor, que é conhecido do Brasil. Ele estava a dizer, é uma opção, mas depois fazia uma ressalva. Mas se tu não deres o dízimo, não podes ser abençoado nem protegido por Deus. Ora, até se eu sou coagido para alcançar a bênção de Deus, ainda 10%, até já não é uma oferta. Quem é que quer ser amaldiçoado? Quem é que não quer ser abençoado por Deus? Se o dízimo me impede isso, eu te vou dar os 10%. Irmãos, é uma graça, é uma oferta ou não? Como é que é uma oferta se tem que dar 10% para ser abençoado? E isto toda a vida. Pastor, mas eu acho que devo dar. Então dê, olha, não dê aqui que aqui não recebo. Ainda por cima dinheiro. Ainda por cima dinheiro. Não dê aqui. Se quer dar, dê lá onde você quer. Amém? Mas voltamos. Verso 4. Vamos ver o que está escrito. Veja aí. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para com Deus. Já, agora vamos ler o resto. Porque quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados realçadas pela lei, o que é que a lei faz? Mostra os pecados. A lei só faz mal para nós. Operavam os nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, o que é que diz? Libertados de quê? Libertados de quê? Da lei. É por isso que não há acusação, porque não há uma lei que condene as nossas ações. Porque a gente agora vive pela fé e a fé está naquela pessoa. Deus vai pedir contas àquela pessoa, não a mim. O que é que diz a seguir? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra da lei. Até essa lei acabou. Estão a entender? Estão a perceber, irmãos? Então fomos libertos para quê? Para ser de outro. Cristo nos comprou. O Adão vendeu-nos. Uma dentada vendeu-nos. Diz que Adão pecou e o pecado passou a quantas pessoas? Então, e todos estávamos mortos em pecados e em delitos. Por causa de quê? Por causa de Adão.
Como diz o Salmo 51, verso 5, a gente já desde o ventre da mãe já nasce em pecado. Não é? Já somos pecadores, já estamos na morte, já estamos perdidos para sempre. A não ser que um dia Deus nos chame. Foi o que vos aconteceu. Não é? Por isso a Bíblia diz, nós estando mortos em pecados e em delitos, Ele nos vivificou para uma nova vida. Certo, irmãos? Então Cristo anulou o meu divórcio com a lei do pecado, a lei do primeiro marido. Foi anulada. Como? Pelo sangue. Adão tinha uma sentença. Todo o que saísse dele, toda a humanidade, toda a descendência de Adão, vem condenada. Ele veio anular essa sentença. Cristo veio anular essa sentença e fazer uma nova geração. Nós, no Espírito, já não somos mais a imagem de Adão. Nós nascemos de novo, somos uma nova criatura e fomos feitos, literalmente, à imagem de Jesus Cristo. Nós somos santos, puros, iguais a Deus. Ai, pastor, o Espírito. De tal maneira que o próprio Deus habita dentro de nós. Agora, cá fora, isto é o corpo do pecado. É outra conversa. É por isso que a gente quer fazer, mas não faz. Mas no Espírito, a obra de Deus é perfeita. Quando Ele diz, está consumado, o que é que isso quer dizer? Pergunte lá ao seu irmão o que é que quer dizer. Está consumado. Está feito, está tudo cumprido. Agora outra coisa, escutem com atenção. Eu pergunto a vocês, quem guarda as regras da lei está divorciado do primeiro casamento? Não. Exato, não está. O que é que diz aqui, verso 4? A gente estamos mortos para a lei. Como é que uma pessoa diz que está morta para a lei e depois quer guardar o sábado? Como é que a pessoa diz que quer guardar a lei e depois vai buscar o dízimo? Como? O dízimo só é ordenado em Moisés, não é em Abraão. É em Moisés é que é ordenado como mandamento. Vem um pastor dizer, mas Abraão deu. Hoje deu. Abraão também fez a circuncisão. Já te circuncidaste? Não. Pois, isso já não te agrada. Abraão mostrou como era o dízimo da lei. Melquisedeque mostrou como era o dízimo da graça. Pão e vinho, Jesus Cristo. Estavam apenas mostrando como seriam as duas alianças. Por isso só fez uma vez. Percebem? Então, as coisas só são ordenadas como mandamento a partir de Moisés. Não antes. Não antes. Estão a entender? Então, a pessoa, irmãos, estou aqui a falar desta maneira, mas isto é grave. Quem guarda o sábado é um adúltero. Porque não se desligou da primeira aliança. Quem guarda dízimo está adulterando, está a dizer que Cristo não pagou a dívida. Quem guarda os 10 mandamentos está adulterando. A gente não tem nada a ver com os 10 mandamentos, ou mentir, ou roubar, não tem nada a ver com isso. A gente só tem 2 mandamentos, 2. Para com Deus, fé em Cristo Jesus, que não havia na lei, e o amor de coração pelo próximo. De coração. A pessoa pode não ter nada, mas se tiver no coração o amor, está justificado. Percebem? É o coração, não é o que as mãos fazem. Aí nos políticos a gente vê a mão, é das mãos, é da aparência, mas é tudo fingido. O amor não está nas obras que a gente faz, irmãos. Não pense assim. O amor tem que estar no coração. E se eu tenho um coração bom, o que é que eu não farei por aqueles que precisam de mim? Farei tudo. Mas se eu não tiver o amor de coração, tudo o que eu faço, até o bem que eu faço, é pecado diante de Deus. Sabiam? Até isso é pecado, porque a pessoa está morta. O corpo está morto, a pessoa está morta, as obras estão quem? Vivas? É bom, pastor, será que devo ajudar um faminto? Claro que sim. Mas isso não lhe serve para nada, para si nem para ele. Não vai resolver o assunto. Ao fim de uma hora vai para a casa de banho e vai jogar fora aquilo que entrou. Agora, irmãos, vocês sabem qual é a nossa função? Sabem quais são as obras de caridade de Cristo? Sabem quais são? As obras de caridade de Cristo que a gente fomos chamados a fazer é dar o pão do céu. É isso que vai livrar aquela pessoa da morte. É dar a água da vida, que é o conhecimento do Espírito Santo.
É libertar as pessoas não da prisão, mas do pecado pelo conhecimento da verdade. É dar vida aos mortos pela palavra da vida. Percebem? Esta é que é a verdadeira caridade. Quem não vou ajudar os próximos fisicamente? Se tem, se há alguém no mundo que ajude o seu próximo, é o cristão. Deus derramou o amor dele dentro do seu coração, mas esta não é a sua missão. Não perca tempo a andar aí. Isso já há organizações por todo lado. O que as pessoas precisam é da vida eterna. Você é uma testemunha de Jesus. E o mundo cristão está uma miséria. O mundo cristão vai haver tanta surpresa. Oh, Senhor, mas eu fiz assim, eu fiz assado e ensinei. Eu não tinha esse lado nenhum. Vai ser uma surpresa terrível. Terrível. Então, irmãos, e o conhecimento que salva é o conhecimento do Evangelho da Graça. Não é saber do Apocalipse, não é de saber de grandes mistérios. É a graça que pode abrir os olhos das pessoas. Porque é a graça que salva. E toda a gente fala da graça, mas ninguém conhece o que é a graça. Porque diz que é da graça e vai anular o que disse, guardando mandamentos. Tem que guardar o sangue. Tem que guardar o sábado. Tem que guardar... Não tem que guardar nada. Você não é judeu. A lei foi dada única e exclusivamente para os judeus. Para os gentios entrarem em Israel nas festas, primeiramente tinha que ser circuncidados. Só depois é que tinham acesso à lei. E por aí fora. Agora eu pergunto, você já se divorciou? Como é que eu sei que me divorciou? Se você morreu para a lei. Olha o que Paulo diz no capítulo 2, a partir do verso 18, 19, 20 por aí fora, que nós morremos para a lei a fim de viver para Cristo. Já viu? Nós fomos crucificados com Cristo para a lei para viver para Deus. Já não vivo mais eu. A lei é eu viver para mim, é o que eu faço, é o meu comportamento. Agora viver para Cristo, é onde está a minha fé. A fé não está no que eu faço, a fé está naquilo que aquela pessoa fez. É por isso que o juiz vai pedir contas a ele e não a mim. Percebem? Irmãos, estão a perceber? Irmãos, a coisa pior que há é a pessoa dizer que é cristão e guardar mandamentos da lei. É como um sal insípido. Sabe o que é o sal insípido? É sal, mas não salga nada. É aquela doutrina que são meias verdades. Nem é assim, nem é não. Nem é cristão, nem deixa de ser. Mas Jesus disse, ou és sim, ou és não. Ou a mistura vem do diabo. Vocês não podem ser do velho pacto e do novo pacto. Vocês não podem ter dois maridos, dois senhores. Ou é da lei, ou é da graça. Ou é das obras, ou é da fé. Não há. Isso é pela graça, já não é pelas obras. Estão a entender? Não se pode misturar. Aquilo que você faz não tem valor nenhum, é zero para Deus. Aquilo que você tem cá dentro, isso é que tem valor. O grande e ignorante Jó pensava que a vida dele e o sucesso dele era devido a ele ser muito bom. E realmente o próprio Deus disse, já viste, Satanás, o Jó é homem irrepreensível, não faz mal nenhum, desvia-se do mal, cumpre tudo ali, tudo direitinho. E o Satanás disse, deixa-me lá ele tocar que vais ver ele blasfemar de ti. E sabe o que aconteceu? Ele blasfemou de Deus, montes de vezes. Porque a fé não se baseia no que eu faço, nem no meu comportamento. A fé baseia-se na vontade de Deus. Quando Deus deixou que Satanás entrasse na vida dele, sabe o que é que o Jó começou a dizer? Que Deus era injusto, que a justiça dele era maior que a de Deus, que Deus procura razões para andar como um leão atrás dele para o matar. Blasfemou uma carrada de vezes, até que Deus lhe apareceu e perguntou: escuta lá uma coisa, diz-me lá uma coisa, Jó, quem é que fez os céus e a terra? Foste tu? Foste tu? Diz-me lá uma coisa, Jó, quem é que me deu alguma coisa para que ele tenha que lhe retribuir, seja aquilo que for? Alguém deu alguma coisa a Deus?
Então, o Eliú, enviado de Deus, disse-lhe assim: diz-me lá uma coisa, Jó, quando tu fazes o mal, o que é que tu prejudicas Deus? Pergunto lá a esse irmão, quando eu faço mal, eu prejudico Deus em quê? Ele é prejudicado em quê? E se eu faço o bem, o que é que ele recebe das nossas mãos? Nada. Nada. Onde é que se vê a fé? É quando eu tenho sucesso? É quando eu me porto bem? Não, irmão. Sabe quando é que eu tenho sucesso? Onde é que se revela a minha fé? É nos meus pecados. Sabia disso? É na minha desgraça. É quando eu estou atolado na lama. É quando eu perdi tudo. É quando eu estou desesperado. Já não tenho amigos para quem me ajudar. Eu me sinto completamente atolado na lama até aí. É aí que eu dou valor à graça de Deus. E digo, ai meu Deus, se não fosse a graça de Deus, há muito Deus tinha-me destruído. E eu vou com vocês é igual. Nenhum de vocês diga, eu sou assim, eu porto-me bem. Oh, você não se porta nada bem. Não há ninguém que se porte bem aqui. Aquilo que vos faz diferente das pessoas é a vossa fé em Jesus Cristo. Lá por causa disso vamos pecar aqui de qualquer maneira efetiva. Não, a gente vai fazer o nosso melhor, mas não confiamos em nós. A gente só confia em Jesus Cristo. Estão a entender? E quem está divorciado, acabou-se os deveres para com a lei. E os direitos, não tem nada a ver nem com as promessas da lei, nem com os deveres da lei, não tem nada a ver com isso. Porque agora estamos noutro casamento. Fizemos uma nova aliança. O que é que significa uma nova? É uma segunda? Não, uma nova é outra. Se é uma nova, a primeira foi embora. O que é que a gente acabou de ler? Foi o quê? Estamos mortos para a lei pelo sangue de Jesus. Ele resgatou-nos na velha aliança para estar numa nova aliança. Estão a entender, irmãos? Então, não seja insípido. Ou você é cristão, ou você não é. Não ande com meias verdades. Eu acredito muito em Jesus Cristo, mas tenho que guardar este mandamento. Não, isso procede do inferno. Ou você é, ou você não é. Percebem? Eu estou a falar assim porque vocês já são pessoas maduras. Claro, se tivesse aqui pessoas pela primeira vez, tinham algum cuidado. Mas é assim. Percebem? Ou é, ou não é. Não queira, não seja como os hipócritas dos fariseus. Não é? Ou como do Tiago. Isso é outra história. Para terminar, abram lá comigo. 2 aos Coríntios capítulo 5. Vamos lá, terminar aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 5. E vamos ler aí a partir. Verso 14 e o verso 15. E verso 15. A fé baseia-se na vontade de Deus, sabiam disso? Seja ela boa, seja ela má. A fé não se baseia, eu tenho vitória, eu alcancei. Não. A fé baseia-se na vontade de Deus. E sabe quando é que se vê a fé vem ao de cima? É nas bênçãos ou nas tribulações? O que é que vocês acham? Pois é. Onde é que se vê a luz? É quando o sol está... Então, a gente agora a perceber isto, o que é que está a compreender? O que é que as igrejas andam pregando? As igrejas andam pregando o que os espíritas andam pregando. Se você tiver uma dor de cabeça, se tiver problemas financeiros, venha aqui. Não tem nada a ver com isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho não são bens humanos. Pelo contrário. O que é que eles não leem 1 Coríntios 4:11, estes pastores da prosperidade? Deviam de ler para as pessoas. Né? Os apóstolos o que é que diziam? Até à presente hora, passámos fome, passámos sede, não temos roupa para vestir, não temos casa própria, o dízimo que nos dão é bufetadas, somos perseguidos, somos blasfemados, até à presente hora somos como o lixo e a escória de toda a gente. Parece que ser apóstolo naquele tempo não era grande coisa, né?
Agora, o apóstolo, o pastor, tem casas em todo lado, tem aviões, tem... Alguma coisa está mal. E eu não acredito que seja a Bíblia. Já encontraram? Vamos ler? Olha o que diz. Porque o amor de Cristo nos constrange a isto. O quê? Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Cristo morreu para a lei, então todos morreram também. Cristo, ele foi feito maldito pela lei, sabiam disso? Ele foi feito maldito pela lei. Ele foi considerado maldito pela lei, porque ele alterou a lei toda. Então, ele foi considerado maldito, para nos livrar também da lei da maldição da lei. Agora, para o que é que ele diz? Verso 15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vive para Cristo? Tem a certeza? Sabe o que é que significa morrer para Cristo? Morrer para si. É morrer para a sua vontade. É morrer para os seus sonhos. Ai, pastor, eu quero ser isto. Não, morra para si. Confiar em Deus é morrer para si e viver para Deus. Vocês acham que Jesus tinha muita vontade de morrer? O que é que ele disse lá na cruz? O que é que ele pediu? Na cruz não, no jardim. Ele pediu, pai, estou aqui, vou eu, estou cheio de força, aqui estou eu. Foi assim? Porquê é que ele estava apavorado, angustiado, diz que estava em pânico? Chorou, clamou. Porquê? Porque ele, em vida, era exatamente igual a qualquer um de nós. Sofreu tentação, sofreu dor, sofreu desespero, sofreu angústia como um de nós. E desesperou. E disse, pai, para ti tu podes fazer isto de outra maneira. Mas depois diz o que todo cristão agora diz. Porém, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. É aqui que se vê a fé. Não é quando Deus faz o que eu quero. Se Deus se viesse para aqui, desse 10% e fosse abençoado, a igreja estava cheia de gananciosos. Não é? Agora vir para aqui sem qualquer interesse humano, já muita gente não gosta. Mas é assim. Então, irmãos, nós morremos em Adão, mas fomos vivificados aonde? Em Cristo, e agora vivemos nele, existimos por ele e para ele. Assim como antigamente Adão vivia nós, por nós e em nós tínhamos a natureza completa de Adão, agora é Cristo vive em nós. E quem vive em Cristo, como é que eu sei que vive em Cristo? É vivendo pela fé nele. Fé nele é morrer para mim. Eu não sei viver pela fé, é não saber o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos, você sabe? Ao pastor eu vou uma bruxa ser logo. Oh, irmãos, a Bíblia diz, sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Que Deus nos preparou para uma virgem pura. Você sabia que a igreja é uma virgem pura? Sabia? Não tem qualquer evidência de pecado nela no seu coração. Deus fez um novo coração, colocou lá a sua escritura, a sua lei, para que todos o conhecessem e fez outra coisa. Entrou para dentro dele. Lá não há sombra. Lá não há pecado. Percebem? Por isso é que é uma virgem pura. É como se o primeiro casamento nunca tivesse existido. Já viu? O resgate do divórcio de Deus é como se outrora, e é verdade, porque aquilo que eu era já não existe. Aquele velho homem já não existe. Aquele homem natural, que nem entendia as coisas, desapareceu. Quando veio o Evangelho, sabe o que é que ele fez? Criou-me outra vez. Fez de mim uma nova, é uma nova, não é uma segunda. Não é por ali um remendo. Olha, eu pôr aqui um remendo aqui. Não, é uma nova criatura. Para que todos o conheçam, desde o maior ao menor. Então já não temos debaixo da sentença de Adão. Estamos debaixo da graça de Cristo. E qual é o salário da graça? Quem é que sabe? O salário da graça é a morte. O salário da graça é a vida eterna. Isso é o salário do pecado.
Estão a entender? E hoje somos prisioneiros de Cristo. Éramos prisioneiros do pecado, outros somos de Cristo. Estamos ligados a Cristo. Ele vive em nós e nós vivemos nele. Como uma esposa e um marido devia de ser. Cristo nos amou de tal forma que morreu por nós e eu me sujeito ao meu Senhor enquanto viver até o último suspiro. E é assim que se pede num casamento humano também. Ó pastor, eu faço isso mesmo. Ainda bem que faz. Irmãos, lembra-se disso. A fé está sempre na vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre contrária à do homem. Sempre, sempre, sempre. A vontade de Deus é sempre fora da lógica humana. É por isso que diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Havia um homem que criou uma empresa. Vou-vos contar uma história. Tinha uma empresa. E tinha empregados, mas faltavam-lhe trabalhadores. Então esse homem disse aos empregados: vão à cidade, vão à procura de trabalhadores para que a minha empresa cresça. E assim foi. Diz que logo pela manhã encontrou alguns que não estavam fazendo nada e disse: vocês não querem ir trabalhar? Meu patrão contrata-vos e vai-vos dar um dinheiro, vamos pôr isto, 50 euros ou 100 euros, vamos ser generosos, não é? Já que a gente... Não. 100 euros por dia. E eles foram. Quando chegou mais ou menos o meio-dia, encontrou outros lá na cidade, sem fazer nada, disse: vocês não querem ir trabalhar? Lá na empresa do o meu patrão, ao fim do dia, vos dará aquilo que é justo, mediante as horas que vocês trabalharem. E assim foi. Já perto do fim do dia, diz que encontrou mais uns quantos, disse: vocês estão aí sem fazer nada, a desperdiçar tempo e a vida, vão trabalhar um pouco para a empresa do meu patrão, ele vos dará o que for justo. E assim foi. E só trabalharam estes só uma hora. Chegou ao fim do dia, o patrão disse lá aos empregados: chamam lá os trabalhadores que é para mim pagar o ordenado, o dia, o salário. E assim foi. Ele disse aos empregados: vocês está aqui o dinheiro, mas comecem a pagar do último para os primeiros. E assim foi. Os empregados pegaram em 100 euros e deram aos últimos, que só trabalharam uma hora. E os outros ficaram todos contentes. Epá, se ele der 100 euros a este, só trabalhou uma hora, então a gente trabalhou 8 horas. Só que os empregados deram os 100 euros ao que ele só trabalhou uma hora, deram 50 euros aos que trabalharam 4 horas e deram 100 euros aos que trabalharam o dia todo. Quando isso aconteceu, eles viram aquilo e ficaram todos revoltados com o patrão. Fizeram greve. E o patrão, ouvindo, foi ter com eles e disse: o que é que se passa? E esses, os primeiros, disseram: então, que injustiça é essa? Até a gente trabalhou o dia inteiro, aqui na força do sol, calor, e tu pagaste igual a nós, àqueles que só trabalharam uma hora. Que injustiça é esta? E o patrão disse: amigo, não foi isso que a gente combinou? 100 euros? Foi isso que a gente combinou. Eu não te fiz injustiça. E depois disse-lhe: eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? E se eu quero dar mais, tanto a este como a ti, não o posso fazer? Porquê é que o teu coração é mau porque eu estou a ser bom para estes? Assim é com o reino de Deus. Muita gente gloria-se no seu trabalho. Eu fiz isto, tenho servido a Deus tantos anos, isso não vale nada. O que vale é ter a graça de Deus. Destes 3 lotes de trabalhadores, quem é que teve a graça de Deus? É os últimos. Que receberam uma coisa que não mereciam. Que receberam 7 horas de salário. Isto é que é a graça, irmãos. A graça não é para quem merece. Não é para quem trabalha. É para quem Deus dá gratuitamente. Percebem? É isto.
E os outros vão ficar irritados. E o que é que dizem aqui da Igreja dos Eleitos? Eles dizem que pode-se pecar à vontade. Ele alguma vez disse isso? Não. Eles dizem que pode-se roubar, matar, que não vai para o inferno. É verdade. Davi não matou. Davi não matou. Não adulterou. Ele foi para o inferno. Irmãos, todos os pecados são perdoados, excepto um, que é na crer na graça de Deus. O Espírito da graça vem e diz, e ele, não, graça não. Interessa-me é aquilo que eu faço. Pois é. E Deus vai dar o que é justo. Assim como ele pagou, como o patrão pagou àquelas pessoas aquilo que era justo, vai dar às pessoas que é justo. Confias nas tuas obras? Ok. E a consciência, no último dia, vai expor todos os seus pecados. Há alguma porta de salvação a não ser pela graça que há em Cristo? E o que é que vai acontecer? Oh, pastor, mas eu ensinei, eu dei esmolas, eu fiz isto. Não conheço lado nenhum. Esse lado nenhum. Então, a fé, irmãos, é baseada na vontade de Deus. Quando a gente fala de eleição, fica toda a gente escandalizada. Deus não pode. Deus não pode. Deus não pode. Deus não pode escolher um para a vida e outro para a morte. Não pode. Quantos povos Deus escolheu até Cristo? Um. Só um. Só um. Quando chegar lá em cima, eu vou me zagar com ele. Então, aí, pode ir. Por que é que não vai? Irmãos, o Evangelho é a obra de Deus, não é a obra do homem. Houve um homem que deu uma grande festa. Eu estou para as parábolas. Deu uma grande festa, um grande jantar, e convidou umas pessoas que já eram conhecidas deles, convidou-os lá dentro da cidade, né? E convidou-os a todos. Mandou os servos ir trazer, olha, venham, a festa está pronta, né? Venham, já está tudo pronto, vamos nos alegrar. Sabe o que aconteceu? Diz que um disse, não posso, tenho trabalho e tal. O outro dizia, casei agora não tenho tempo para isso, tenho que ir cuidar da minha esposa. Eu fiz isso. Ou seja, nenhum dos convidados foi. Então os empregados foram ter com o homem, com o patrão, aquele senhor rico, e disse, olha, ninguém veio. Ele diz que ele ficou irritado. O homem ficou irritado. Ele disse, vai e traz todos os que encontrares nos caminhos. Traz doentes, enfermos, traz cegos, traz bandidos, traz tudo, para que a minha casa se encha e façamos a festa. E ele foi. E trouxe. E foi dizer ao patrão, os empregados disseram, olha, a tua casa está quase cheia, mas ainda está um bocadinho. Ele disse, então vão e obriguem, forcem as pessoas a entrar para dentro da minha casa, para que a minha casa se encha. Vocês encontram isso em Mateus 20. E depois o patrão disse, nenhum daqueles que foram convidados entrará na minha casa e provará da minha santa ceia, mas eu os matarei aqui dentro da minha presença. Irmãos, o que é isto? É mais uma vez o reino de Deus. Os convidados era Israel, que desde o princípio Deus envia profetas a anunciar a vinda de Jesus Cristo. Quando ele chegou, o que é que aconteceu? Veio para que era o seu, mas os seus não perceberam. Tu és nada do Cristo, que Cristo nem Cristo. Eles eram os convidados. Então o que é que Deus fez? Diz que enviou os servos e diz para trazer. Agora não era convidar. Agora tragam. Isto é a nova aliança. Se hoje estamos aqui foi porque Deus nos trouxe. Não foi decisão nossa. Não diga isso. Fui eu que escolhi Cristo. Não escolheu nada. Foi Deus que o trouxe. O homem não entende as coisas de Deus por si próprio. Tem que ser convencido por Deus. Tem que primeiro nascer de Deus. O Evangelho faz isso. A pessoa crê e recebe o selo do Espírito Santo e abre os olhos. E a fé é um dom de Deus. Não é um recurso do homem. É um dom de Deus. É o Espírito da fé. Percebem? Então, nós fomos trazidos.
que representa o tempo da graça, até a vinda do anticristo. Este é o tempo dos gentios, este não é o tempo dos judeus. O tempo dos judeus acabou. A partir do ano 70, os judeus foram espalhados por todas as nações pela ira de Deus. E agora foram reunidos, porquê? Porque falta um bocadinho para a casa se encher, que é o remanescente de Israel. São os tais 144 mil. Como é que eles vão ser salvos? Força-os, à força pelo poder de Deus, porque eles não acreditam em Cristo, nem nunca vão acreditar. Mas porque Deus deu uma promessa aos 12 patriarcas, então vai salvar 12 mil de cada tribo. E vão ser chamados as primícias de Cristo, embora sejam os últimos. O que é que estou a dizer? Quem é que foi salvo? Foram aqueles que foram trazidos e forçados por Deus. Quem é que não é salvo? É os primeiros porquê? Porque a pessoa por si própria não pode ir a Deus. A pessoa não pode. A pessoa é convidada, mas não pode. A pessoa não acredita naquilo, não pode. Percebem? Lembra-se sempre do 1 Coríntios 2,14. O homem natural não entende as coisas de Deus, nem pode. E quando as ouve, acha que são uma loucura. Agora, claro, o Evangelho, se disser assim, o Evangelho é, você vai ter prosperidade, Deus vai te curar, Deus vai resolver os teus problemas, isto escandaliza as pessoas. É isso que as pessoas querem ouvir. Agora, se eu disser assim, amigo, olha, tu crees em Cristo? Então prepara-te, que a tua fé tem que ser posta à prova, como o ouro tem que passar pelo fogo. Conhece Deus, confia em Deus, no bem e no mal. Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando tirou o povo do Egito? Foi levá-lo para onde? Para a terra que manda leite e mel? Onde é que os levou? Para o deserto para quê? O que é que diz lá, Deuteronômio 6? Para mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo, quando foi chamado, foi para onde? Para o deserto de 40 dias. Pois é, aí você pensa que vinha para aqui, para aqui. Agora vem para aqui, a minha vida vai. Não se deixe enganar. No mundo tereis aflições. Então temos uma promessa, eu estou contigo. Eu não te vou desamparar. É claro que esta mensagem não é boa para aqueles que têm outras intenções. Para aqueles que têm outros interesses. Para esses não é bom. Eu espero que seja para vocês. Se alguém está aqui com um interesse que não seja viver para Cristo, não me faça perder tempo. Vá para a sua vida. A gente estamos aqui para viver para Deus. Viver e morrer para Deus. Aconteça o que acontecer, eu não sei o que é que vai acontecer. As fraquezas que vocês têm são as mesmas. É tudo em comum. Humanamente, somos a miséria que existe. Mas qual é a nossa diferença? Que a gente confia na graça de Deus. E esta é a força que pensa o mundo, é a nossa fé. Não é o nosso comportamento. O nosso comportamento só nos envergonha todos os dias. Todos os dias. Né? Mas graças a Deus, que é pela graça e não pelo comportamento. Então perceberam? Divórcio e casar de novo. Foi isso que nos aconteceu. Nós estávamos presos pela lei enquanto vivêssemos, presos à lei e não podia fazer nada. Presos pela lei do pecado. Se come, morrerás. O pecado passou a toda a gente nasce debaixo do pecado, está tudo morto. Mas vem Cristo, o que é que Ele veio cá fazer? Tirou-nos, libertou-nos da lei para a graça. Ele é a nossa carta de divórcio. Além de ser a carta de divórcio, isto é, o seu sangue, Ele é o nosso noivo, o novo homem. Agora somos de outro. Agora sim, este casamento que Deus uniu, nenhum homem pode separar. Como Jesus dizia, as portas do inferno não podem prevalecer contra a Igreja de Jesus Cristo. Amém? Nem a vida e nem a morte. Amém, irmãos? Então, se alguém... E acho que isto é útil, vocês conhecerem pessoas assim, cuja doutrina é isso, que não se pode, que a mulher tem que estar ligada ao marido enquanto viver, né? E sabem que o marido é mau, ou vice-versa. Também há mulheres que também gostam de molhar a sopa, né?
Vocês podem ajudar falando aquilo que é verdadeiro. É. Se não houver solução, nem é dizer, opa, vai-te embora, deixa da mão, aquele é mais bonito. Não é isso. Não é isso. É dizer, se não há solução para ter casamento, se vês que não há solução diante de Deus, sai dessa relação. Sai dessa relação. Agora também o apóstolo Paulo diz, a mulher, por exemplo, ainda não gosto dele, não quer saber dele. O que é que o Paulo diz? Queres separar? Separa-te, mas não cases. Gosto não te aguentas? Volta para o teu marido. O casamento é isso. O casamento é meramente humano e uma figura daquilo que havia de vir. É vergonha de ser solteiro? Claro que não. Se você pode ser solteiro, que maravilha. Eu, às vezes, tenho problemas, não me aguento a mim mesmo, quanto mais aguentar outra pessoa. Não é? Agora, se há amor sincero, verdadeiro, se esse amor já foi posto à prova, já conhecem os defeitos nos outros e esse amor subsiste, até fazem bem, fazem bem. Casem, fazem bem. Amém? Agora, o homem precisou, a mulher precisou só da barraca. Então, o divórcio é lícito. Deve ser usado como um escape quando a relação é terrível, tóxica. E pode casar outra vez diante de Deus. Amém? Só que no Velho Testamento era... já eu não gosto de ti. Coitada das mulheres. Mas tinha que ser assim porque eram figuras daquilo que havia de vir. Hoje já não é assim. Jesus veio de pôr um limite. Não podes largar a tua mulher ou abandonar a tua mulher de qualquer maneira, a não ser por infidelidade conjugal. Se houver ali infidelidade provada, aí, pronto. Se não há nada a fazer, tudo bem. Nós fomos chamados para a liberdade e não para a escravidão outra vez. A lei era uma escravidão. Faz isto, não faz aquilo. Então estamos na graça de Deus. Claro que não vamos dar lugar à carne, porque a gente vive pela fé. A carne está sempre à espreita, como um animal selvagem. A nossa natureza humana está sempre à espreita, sempre. Tem que andar com Alzheimer toda a hora e todos os dias. E mesmo assim vai fazer sempre burrada. Oh Deus, porque é que não me tiraste a carne para acabar com as asneiras? Sabe porque é que não tirou? Para que você fique de nariz baixinho e reconheça todos os dias, Deus, ajuda-me, porque sem ti não consigo. Se ele retirasse a carne, a gente chegava lá ao céu, claro que vim para o céu, até não fiz mal nenhum, portei-me sempre bem a partir do dia que o Senhor me resgatou. Não. Vai ficar com ela, e até na hora da morte a gente está morrendo e ela está dizendo, tens certeza que aquilo que acreditas é verdade? Tens a certeza? Não nos deixa nem na hora da morte. Mas como diz a Bíblia, a fé vence o mundo. A fé não é uma coisa minha, é o Espírito de Deus, é o Espírito da fé que Deus me deu, e isso faz vencer. E nem a vida, nem a guerra, nem a fome, nem a doença, nem a morte, nada nos pode separar de Deus. Amém, irmãos? Então nós, por isso eu disse no princípio, sem divórcio não há salvação. Por que é que eu disse isso? Se a gente não se divorciar da lei, não há salvação. A salvação é Cristo Jesus. Os irmãos entenderam? Quem entendeu, levanta a mão. Só para me saber, vocês parece que têm dificuldade em falar. O pastor Vida diz que não entendeu. Amém. Vamos levantar.